Que bom adorarmos o Senhor, reconhecermos a sua grandeza e declararmos que Ele é o Senhor, que Ele reina e que a sua verdade sempre reinará. Estamos juntos para podermos estudar a palavra de Deus, estamos nesses dias aprendendo e hoje nós chegamos no episódio 16 de um total de 21 episódios dessa série de ministrações que nós chamamos de contagem regressiva, ou seja, o tempo em que nós estamos aprendendo a discernir, a interpretar os sinais que Deus tem nos enviado sobre a terra, que apontam para a volta de Jesus. Eu quero hoje estudar com você o capítulo 17 de Apocalipse, e o capítulo 17 vai trazer para nós uma atitude, uma decisão de Deus em ampliar os juízos derramados por ocasião da sétima taça. A sétima taça foi derramada sobre a terra e nós vimos que houve saraiva, houve destruição, houve fontes de água se convertendo em fontes de sangue, houve muita dor, muita angústia, e esse juízo é inicialmente expandido aqui no capítulo 17. Então, o objetivo do capítulo 17 é ampliar os juízos da sétima e última taça. Abra comigo Apocalipse 17 e nós vamos ler os 5 primeiros versículos para termos aqui a base e o ponto de partida para essa ministração. Apocalipse 17, verso 1 a seguir. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. 3. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde eu vi uma mulher montada numa besta vermelha. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. 4. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundície da sua imoralidade. E o verso 5, na sua testa estava escrito um nome, que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Esses primeiros 5 versículos do Apocalipse 17 vão nos apresentar a figura de uma mulher montada na besta. E nós já aprendemos isso, o Apocalipse usa a linguagem literal, histórica, de um momento histórico da história da igreja dentro do cenário de perseguição do Império Romano. E o Apocalipse também vai usar uma linguagem figurada, simbólica, profética, que apresenta muitas metáforas, muitos símbolos que apontam para algo que nós precisamos considerar um contexto, tanto histórico, como bíblico, como profético, para poder interpretá-lo. Então, a mulher, biblicamente em Apocalipse, ela representa a geradora de uma vida, a geradora de algo novo. Então essa mulher, no capítulo 17 do Apocalipse, ela aparece montada numa besta. E besta nós já vimos sobre as 2 bestas que apareceram em Apocalipse 13, uma que subia da terra e uma outra que subia do mar. A besta, todas as vezes que essa expressão aparece, aponta para o caráter animalesco, destruidor, predatório desta operação maligna. A besta, ou dependendo da tradução, o monstro, aponta para uma
característica, um perfil extremamente animalesco, destrutivo, né, que Satanás vai assumir usando o anticristo, que é uma das bestas, e o falso profeta, que é outra das bestas. Então, o capítulo 17 mostra uma mulher, ou seja, uma geradora que está montada num sistema religioso, em um sistema político que governa, né, uma determinada circunstância. Essa figura que nós vemos de uma mulher montada na besta aponta para um sistema de poder maligno, ou seja, um sistema de poder que está responsável por promover grande destruição, para promover grande desastre. É importante lembrar que essa figura de uma mulher montada na besta, recebendo o nome, o texto diz que ela é vista, ela é apresentada como uma prostituta. Essa expressão, ela aparece já no Antigo Testamento, né? Em muitas ocasiões, nós vamos encontrar no Antigo Testamento algumas cidades do cenário bíblico sendo chamadas de prostitutas por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, da sua iniquidade. Então, em Isaías 23, do 15 a 17, depois você pode consultar na sua casa, Isaías 23, do 15 a 17, o profeta, traduzindo a mensagem de Deus, chama a cidade de Tiro como uma cidade prostituta. Em Naum, capítulo 3, do 4 ao 5, Deus chama a cidade de Nínive como uma cidade de prostituições. A própria cidade de Jerusalém, no contexto dos profetas, é chamada como uma cidade de prostituição, ou seja, essa expressão prostituta, ela aponta para a iniquidade, para a maldade, para o pecado de algumas cidades no contexto bíblico que foram distanciando aquele povo, aqueles moradores, aquela sociedade da vontade de Deus. Então, o cenário do Apocalipse 17 aponta para isso. Uma cidade, uma condição completamente perversa, completamente maligna e que distancia da realidade dos planos de Deus. Essa mulher sentada na besta, em Apocalipse 17, ela estava embriagada. A palavra diz que ela se embriagou com o sangue dos santos. Acompanhe comigo o verso de número 6. Versículo de número 6. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Então João, ele descreve aqui que essa mulher, essa cidade, nós aprendemos no capítulo 16 que muitas das profecias bíblicas que Deus revelou a João no Apocalipse têm a ver, estão conectadas à cidade de Roma, antiga capital do Império Romano. E aqui no capítulo 17 essa ideia continua, mas se desdobra, não falando apenas sobre a cidade de Roma, mas sobre um sistema pecaminoso, sobre uma plataforma religiosa que estava distanciando as pessoas da vontade de Deus. E João diz que essa mulher, ela não só estava sentada sobre a besta, ela não só tinha vestes escandalosas, ela portava na sua mão uma taça, ela estava embriagada com sangue do povo de Deus e com as pessoas que foram mortas porque tinham sido fiéis a Jesus Cristo. Então o João, ele está descrevendo aqui que essa mulher estava embriagada com o sangue dos mártires. E a pergunta é, quem historicamente se embriagou com o sangue dos mártires? E quando nós olhamos na história, a cidade que se embriagou com o sangue dos mártires foi Roma, capital do Império Romano.
A história da igreja mostra isso. Muitos foram decapitados, foram mortos, foram espancados, foram queimados vivos, foram apresentados para serem devorados por feras lá no Coliseu, em Roma. E isso era um espetáculo público. Então, o apóstolo João está descrevendo aqui um cenário bastante profético, porque esse sistema romano, a perseguição completa do Império Romano e do sistema que ele gerou, fez Roma se embriagar com o sangue dos mártires. Fez o sistema que surgiu de Roma se embriagar, se realizar com o sangue dos mártires. Era essa visão que João estava tendo, de uma mulher embriagada com o sangue do povo de Deus, das testemunhas que tinham sido mortas por serem fiéis até a morte, por não negarem a sua fé em Jesus. Então essa é uma alusão muito clara e muito intensa da perseguição que foi promovida e liderada principalmente por Nero, um dos mais cruéis imperadores romanos daquela época, da época do início, dos primórdios da história da igreja. Então Nero, junto com tantos outros imperadores, eles foram muito severos na perseguição do povo de Deus. Mas, sobretudo, Nero ocupou uma posição de muito destaque nesse sentido. E é isso que João está vendo, a prostituta, a mulher assentada sobre a besta, embriagada com o sangue dos santos. É importante lembrar que a palavra, ela traz para nós essa realidade da perseguição que muitos enfrentaram por causa da fé em Jesus. Ou seja, o apóstolo João está descrevendo aqui no versículo 6 de Apocalipse 17, um cenário que é uma realidade para todos aqueles que decidiram crer em Jesus, serem perseguidos por sua fé, serem perseguidos por não abrirem mão do evangelho e, como diz a palavra, serem fiéis até a morte para receberem a coroa da vida. E isso aparece de uma maneira muito nítida em Hebreus capítulo 11. Eu quero te convidar a abrir comigo Hebreus capítulo 11 e verso 35 a 38. Diz assim: pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. 38. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Essas pessoas não receberam o que havia prometido, por quê? Porque a recompensa final ainda está reservada em Deus. Agora, é importante observar esse cenário de perseguição. O escritor aos Hebreus vai comentar aqui para nós que, por causa da fé, muitas mulheres receberam os seus mortos ressuscitados. Experimentaram, desfrutaram do milagre da ressurreição. Só que outros que foram perseguidos por causa da sua fé, foram insultados, foram surrados, foram acorrentados, foram mortos a pedradas, outros foram cerrados ao meio, outros andavam de um lado para outro, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Ou seja, o escritor aos Hebreus está afirmando essa realidade que João nos conta no capítulo 17 e verso 6 do Apocalipse.
O escritor aos Hebreus está falando, está dando vida, está dando luz para essa realidade da perseguição, que, diga-se de passagem, sempre aconteceu em toda a história da humanidade, contra todos aqueles que fielmente dão testemunho da sua fé em Jesus. E acontecerá de forma mais intensa depois que a igreja for arrebatada, depois que Jesus vir buscar o seu povo, porque aqueles que ficarem passarão por esse processo intenso, um processo muito doloroso para terem a sua salvação garantida. Então, o que nós encontramos aqui, em que o escritor aos Hebreus lança a luz para nós, é uma ideia, é uma noção, é uma realidade daquilo que o próprio apóstolo João está descrevendo no capítulo 17, verso 6. Essa ideia de perseguição que foi promovida inicialmente pelo Império Romano e que foi ganhando proporções ao longo da história, através da influência do espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo, que já vem operando desde os primórdios, você vai encontrar cartas de João alertando a igreja sobre o espírito do anticristo, que já estava atuante nos seus dias. Então, muito mais está atuante agora, próximo, né? Agora que se aproxima a realidade do fim dos tempos, do cumprimento da profecia. Então, o João, ele vê essa realidade no verso de número 7. Um anjo aparece para João e começa a interpretar, a explicar para João todo o significado daquilo que ele estava vendo. Acompanhem comigo em Apocalipse 17 e verso 7. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim tão espantado? Porque o versículo 6 termina dizendo que quando João viu aquela cena da mulher montada na besta, embriagada pelo sangue dos santos, o João fica espantado. Então, no verso 7, o anjo pergunta para João: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, ou da besta que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro, ou a besta que você viu, estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo, e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para a besta. Ele está vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Então, o anjo começa a descrever aqui para João que o império, o sistema do anticristo e a cidade de onde esse sistema vai emergir com a sua força total, o sistema e a cidade de onde vai emergir esse sistema com força total, o anjo faz questão de explicar isso para João, faz questão de apontar para João que essa força maligna vai ganhar uma intensidade muito acima do normal, muito acima do convencional, ou seja, vai ser um aspecto que excede o natural, alcançando algo sobrenatural. Então, o anjo descreve para João também que essa operação maligna, essa articulação, esse império maligno, né, do anticristo e da cidade onde ele vai emergir, vai envolver a liderança de 10 outros líderes. Por isso que a expressão aqui no versículo de número 8, fala sobre o monstro, no versículo 7, que fala sobre o monstro que tem 7 cabeças e 10 chifres. E nós já aprendemos isso aqui. Chifre aponta para a liderança, aponta para a autoridade, aponta para poder de influência. Então, o anjo está mostrando para João que o sistema do anticristo, a operação do anticristo, vai surgir com força total e vai usar 7 lideranças.
10 lideranças. O 7 aparece para descrever a quantidade de colinas ou de montanhas que tem na cidade de Roma. Então, nós percebemos que esta aliança de nações vai aumentar, intensificar o poder do anticristo. Acompanhe comigo no verso 9 e 10 de Apocalipse 17. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. E aqui cabe uma explicação. A cidade de Roma era sobretudo conhecida naqueles dias como a cidade das 7 montanhas, ou das 7 colinas. E aqui o anjo está explicando para João que as 7 cabeças são as 7 colinas, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis, ou seja, também são 7 posições de influência, 7 áreas de influência. Versículo 10. 5 já morreram, 1 está governando e outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Então o anjo está dando a explicação, a interpretação, para que João entenda aquela visão tão misteriosa, tão incomum, né, de uma mulher montada numa besta, com 10 chifres, tinha besta, com 7 montanhas, 7 coroas. Então toda essa linguagem figurada trouxe muita dúvida ao João, tanto é que o texto diz que ele fica espantado e o anjo começa a explicar aquilo ali para João, detalhe por detalhe, ou seja, etapa por etapa. É nítido que essa operação do anticristo vai tentar vencer o Cordeiro, tentar vencer o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. E isso aparece de uma forma muito explícita aqui no verso de número 14, e eu gostaria que você acompanhasse isso comigo, Apocalipse 17 e verso 14, diz o texto: eles lutarão contra o Cordeiro, e ele, ou seja, o Cordeiro, os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele venceu os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Veja que a tentativa muito clara dessa aliança das nações, que vai dar poder para o anticristo, o aumento, a intensificação do poder e da autoridade do anticristo, tudo isso tem um único objetivo, irmãos. E que objetivo é esse? Fazer com que o anticristo seja fortalecido, seja reconhecido e tenha condições de combater contra o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Só que o verso 14 diz muito claro que o anticristo vai lutar contra o Cordeiro, vai lutar contra o Cristo, mas o Cristo, que é Rei dos reis, que é Senhor dos senhores, vai vencê-lo. Ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir. Todos os seguidores que estão com Cristo e com o Cordeiro de Deus vão vencer o anticristo e a sua tropa e o seu exército e os reis da terra que ele influenciou. Então é importante que você tenha esse cenário muito nítido diante da sua mente, porque o poder do anticristo vai aumentar para se cumprir a profecia, mas esse poder aumentado não será suficiente para combater e vencer o poder do Cristo, o unigênito, o Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos. Então, esse texto ele é muito forte, porque talvez você está aí acessando essas informações sobre o cumprimento da profecia, sobre a aproximação
dos dias da vinda de Jesus, e talvez você se pergunta: pastor, com que eu devo me preocupar nesse momento? Com que eu devo me preocupar? Eu estou vivendo um cenário de pandemia, estamos vivendo um cenário de abalo na economia, abalo na saúde, abalo nos governos. E quando você se depara com essa informação bíblica tão útil, mostrando que o império do anticristo, a força do anticristo vai se multiplicar, mas ele não vai vencer, o cordeiro vai vencê-lo, talvez a pergunta que vem na sua mente é: de forma prática, com que eu devo me preocupar nesse momento? E eu te respondo: a sua preocupação deve ser em juntar todas essas informações que você está recebendo nas últimas 15 semanas. Todas essas informações você deve reunir com um único objetivo. E que objetivo é esse? Você precisa interpretar os sinais dos tempos. Você precisa interpretar, discernir, compreender com uma mentalidade bíblica o que está acontecendo ao nosso redor. Por que há conflitos entre os nossos governantes? Por que há esse cenário de pandemia e de abalo nas questões mundiais? Então, você reunindo todas essas informações, você deve ter um único objetivo: você deve interpretar melhor os sinais que estão surgindo. Abra comigo Mateus 24, e eu vou te mostrar isso nas palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 24, e verso de número 36. Mateus 24, 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem, preste muita atenção nisso, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca ou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ouça isso. Nos dias de Noé, disse Jesus, as pessoas estavam entorpecidas, elas estavam completamente enfeitiçadas, elas estavam completamente envolvidas com o que estava acontecendo na sua sociedade, de tal modo que elas não conseguiam discernir, elas não conseguiam interpretar os tempos. E o que Jesus está dizendo é que a história vai se repetir. Ou seja, a história de que a sociedade está se aproximando do cumprimento da profecia, da vinda do Filho do Homem, essa história vai se repetir, e se repete também o fato de que muitos estarão entorpecidos, muitos estarão distraídos, como nos dias de Noé. Muitos estarão tocando as suas rotinas, tocando as suas vidas, mas de forma desapercebida, distraída. Por quê? Porque essas pessoas não sabiam interpretar os sinais. Ouça isso. De todas as capacidades, as habilidades, o discernimento que você precisa desenvolver, de todas as graças, o favor de Deus que precisa estar presente em nossas vidas, como povo de Deus, a principal é capacidade de discernir os tempos, discernir o cenário.
discernir o momento estratégico, profético, histórico que nós vivemos. Então, é importante que você encontre em Mateus 24, do 36 ao 39, uma orientação muito clara, muito nítida de Jesus, apontando exatamente isso, apontando de que antes dos dias do dilúvio, a sociedade estava distraída. Então, todas essas informações que você tem recebido aqui, nessas 15 outras semanas, tem o objetivo de você reunir tudo isso e aumentar a sua capacidade de interpretar os sinais, de perceber o que está acontecendo, porque o dia da vinda do Filho do Homem se aproxima. O dia da vinda de Jesus, o nosso Salvador, se aproxima. E ele não pode ser um dia que pega o povo de Deus, que pega cada um de nós desapercebidos. Vou te dar um exemplo para isso ficar muito claro. A pandemia chegou, e como disse um pastor amigo meu, Marcos Arraes, ele falou sobre isso, 1 milhão de vírus do Covid-19 cabem na cabeça de um alfinete. Presta atenção nisso. 1 milhão de vírus Covid-19 cabem na cabeça de um alfinete, e causou esse alarde no mundo. Um vírus minúsculo parou o mundo. Tudo porque Deus está mostrando à humanidade o quanto ela depende dele, o quanto ela necessita se conectar com ele, o quanto nós somos frágeis na nossa existência e dependemos do poder, do amor, da graça de Deus. E isso precisa ser interpretado dentro dessa ideia da proximidade do fim dos tempos, porque a pandemia trouxe para nós uma época de descobertas, um tempo de redescobrir algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas nesse tempo descobriram que não possuem um relacionamento íntimo com Deus. Muitas pessoas nesse tempo foram pegas de surpresa, e elas chegaram à conclusão que elas não tinham um relacionamento íntimo com Deus, que elas não conseguiu interpretar os sinais que Deus estava liberando sobre a terra. Isso não é o pior. O pior é quando a pessoa tem esse diagnóstico e não decide tomar uma decisão de buscar, de aperfeiçoar, de melhorar o seu relacionamento com Deus. Então, a pandemia trouxe uma descoberta. E que descoberta foi essa? Que muitas pessoas estão com um relacionamento muito frágil com Deus. Não estão conseguindo perceber, não estão conseguindo notar. Ouça isso. As 7 trombetas que tocaram afetou 1/3 da população mundial. Você vem acompanhando conosco os estudos nas semanas anteriores e falamos sobre as 7 trombetas, e essas 7 trombetas, que são instrumentos de juízos de Deus, quando foram anunciadas, abalou 1/3 da população mundial. E por quê? E para que abalou 1/3? Para que os outros 2/3 fossem despertados. Ouça isso. Deus está usando esse cenário mundial para despertar o povo dele. Deus está usando esse cenário mundial para despertar a humanidade sobre a realidade, sobre a aproximação do fim dos tempos. Juízo é uma forma de Deus chamar a atenção, de Deus despertar as pessoas para aquilo que vem depois. E o que vem depois? Toda vez que um juízo é anunciado na Bíblia, vem também na sequência apontando um tempo de profunda restauração. Juízos apontam para o que vem depois. E o que vem depois de juízo? Restauração. Eu afirmo isso a você. Vem sobre a terra um tempo profundo de restauração. Um tempo de profunda restauração espiritual, de valores, de princípios, de ideias, de mente, de forma de se relacionar.
Muitas coisas estão sendo restauradas, estão sendo transformadas, estão sendo renovadas pelo poder de Deus. Mas é importante que você, nós como povo de Deus, perceba isso. Há um movimento dos céus aqui na terra. Há um movimento de Deus em andamento. E esse movimento de Deus não vai parar. Por isso nós, povo dele, precisamos nos ajustar. Precisamos nos enquadrar. Precisamos, como diz o texto de Romanos 12, não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Porque fazendo isso, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que me acompanha através dessa transmissão, entenda isso. Deus tem algo bom, perfeito e agradável para a sua vida. Deus tem planos bons, perfeitos e agradáveis para a tua vida e para a tua família. Por que às vezes não desfrutamos? Porque às vezes não estamos enquadrados nessa ideia de não nos conformar com o mundo. Pelo contrário, muitos de nós já estamos nos conformando. Muitos de nós vemos as tragédias humanas e achamos normal. Muitos de nós vemos, dia 18 agora de maio foi o dia de combate à violência contra crianças e adolescentes. Muitos de nós sabemos, acompanhamos, sabemos de casos de violência doméstica e achamos normal. Não é normal. Não é normal. Então é importante que você saiba a realidade que nós estamos vivendo. Não se conforme com esse mundo, mas permita a transformação de Deus, renovando o seu entendimento, renovando a sua forma de pensar. É isso que a palavra de Deus está afirmando. Por quê? Porque esse é um tempo que nós precisamos interpretar sinais. Este é um tempo que nós precisamos discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Esse é um tempo que alguns eventuais juízos de Deus estão apontando para o que vem na sequência, que é a restauração. Este é o tempo em que Deus está mostrando a nossa fragilidade, o quanto que nós dependemos dele. Este é o tempo de nós buscarmos a face do Senhor até que ele venha. E eu termino lendo isso com você. Abre comigo Oséias, capítulo de número 10. Oséias, capítulo de número 10. E versículo 12. Diz a palavra: Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é o tempo, ouça isso, já é o tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Aleluia, aleluia. Este é o tempo de nos voltarmos para o Senhor e o buscarmos como nunca buscamos antes. Porque a promessa é de que Ele fará chover salvação. Em Jeremias está escrito que nós o buscaremos e o acharemos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Este é o tempo que precisamos atualizar o nosso nível de busca. O que João está vendo no capítulo 17 do Apocalipse é um despertar, é um revelar, é um descortinar de Deus, mostrando para João a importância de se reposicionar, a importância de interpretar o que está acontecendo ao seu redor, e a importância de não se conformar, mas ter sentimentos, pensamentos e atitudes corretas, convergindo com a vontade de Deus. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento.
Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso de mergulharmos nas Escrituras e entendermos a profecia, entendermos os tempos que nós vivemos e entendermos, sobretudo, aquilo que o Senhor quer que seja a nossa atitude, a nossa resposta, o nosso compromisso com o Senhor nesses dias. Por isso, Pai, nós entendemos a profecia e declaramos: te buscaremos e te acharemos, porque vamos te buscar de todo o nosso coração. E te buscaremos, Senhor, convertendo a Ti, nos convertendo ao Senhor de todo o coração, até que o Senhor chova sobre a terra salvação, chova sobre a terra a Tua justiça. Pai, nós, o Teu povo, declaramos que não vamos nos conformar com este mundo, mas vamos permitir que a nossa mente seja transformada pela renovação do nosso entendimento. E sabemos, Pai, que experimentaremos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu te peço sobre cada família, sobre cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão, que o Seu poder, que a Sua palavra comece a brotar, comece Senhor, a abrir os olhos, comece a descortinar coisas novas, comece a apontar futuro, destino, propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo que nós vivemos não nos distraia sobre a proximidade da Tua volta. Não queremos ser como a geração nos dias de Noé, que estavam distraídos, que estavam desapercebidos e não notaram a proximidade do juízo, não notaram a proximidade do dilúvio. Nós queremos ser uma geração que está apercebida, que está alerta para os sinais. Por isso, Pai, eu peço pela vida dos meus irmãos, eu peço por cada representante de família que nos acompanha, eu te peço pela minha vida, pelos nossos familiares, que o Seu poder se manifeste e que a Tua glória seja conhecida. É isso que nós oramos, concordamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe grandiosamente, que esta palavra, junto com outras palavras que você tem ouvido sobre a proximidade do fim dos tempos, sirva para um único propósito: te auxiliar, te ajudar a interpretar os dias que nós vivemos. Que mais de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua família, que o teu relacionamento com Jesus seja cada dia mais íntimo. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração por você. Deus abençoe a todos.